Olá, eu sou Douglas Niemeyer e você está no quadro Investidor Sem Fronteiras e seja muito bem-vindo à Espanha. E no episódio anterior eu estava lá no sul da França e eu falei muito sobre a automação para o mercado financeiro. Então se você não assistiu o vídeo, depois dá uma passadinha lá e assiste porque tem muita informação e muito valor para a sua jornada no mercado financeiro. E a Bolsa de Valores espanhola é uma das maiores bolsas de valores da Europa. Todas as bolsas de valores aqui da Europa elas são muito fortes e a Bolsa Espanhola ela não fica para trás em hipótese nenhuma. Nesse episódio você vai conhecer uma série de coisas importantes dentro do mercado espanhol, as maiores empresas, vamos falar sobre as crises da Espanha e também como a gente pode aproveitar a volatilidade do mercado espanhol para fazer o quê? Colocar dinheiro no nosso bolso. Então acompanhe esse episódio que vai ter muita coisa bacana para você. E hoje a gente está aqui no sul da Espanha, na cidade de Málaga. Málaga fica bem na costa aqui espanhola e nós saímos do sul da França descendo por todo o litoral aqui da Espanha. O litoral da Espanha é fantástico, como a gente gosta de praia, não podíamos deixar de conhecer. Outra cidadezinha que a gente passou antes chama Alicante. Então se você quer conhecer a Espanha e gosta de praia, eu sugiro fortemente que você conheça o litoral espanhol. Nós não fomos a Ibiza, porque Ibiza tem que pegar um ferry ou você tem que pegar eventualmente um transporte específico para ir e fica mais difícil com o motorhome, porque o motorhome, como é grande, é difícil de parar, não tem muito lugar. Inclusive nas cidades maiores, como é o caso de Málaga, a gente deixou o motorhome hoje de manhã longe da cidade e veio de transporte público até aqui. Mas vamos falar um pouquinho do mercado financeiro aqui da Espanha. A Bolsa de Valores da Espanha, a Bolsa de Madrid, ela nasceu lá em 1831. Ela é uma das mais antigas também aqui da Europa e também uma das mais importantes. E o mercado aqui da Espanha, ele tem uma característica bem interessante para nós que gostamos de operar o mercado. Ele é um mercado bem volátil, assim como o mercado brasileiro tem uma boa volatilidade para a gente fazer as nossas operações. O mercado aqui da Espanha, da mesma forma, tem muita volatilidade que dá para a gente muitas oportunidades de fazer operações. A forma como eu opero é buscando operações de volatilidade. O mercado espanhol tem aí uma pitadinha de volatilidade bem especial para as nossas operações. Vamos falar agora um pouquinho aqui das maiores empresas do mercado financeiro espanhol. E uma das maiores empresas aqui do mercado espanhol é o Santander. Ele vale incríveis 60 bilhões de euros e ele tem atuação em vários países do mundo, inclusive no Brasil. Você deve já ter tido uma conta no Santander. Eu tenho uma conta no Santander que nasceu lá em 2008 no Banco Real, depois virou Santander e essa conta eu uso até hoje. E o Santander, ele simplesmente nasceu lá em 1857 em Madrid. E ele é uma instituição que atende tanto pessoa física, atende empresa e ele investe fortemente em desenvolvimento de soluções. Tanto é que o setor bancário é um dos setores que mais cresce no mundo todo. E também uma empresa do ramo de geração e distribuição de energia chamada Iberdrola. Ela pode ser negociada no ticket IBE. E essa empresa ela vale 75 bilhões de euros. É dinheiro pra caramba, né? Bilhões de euros é grana pra caramba. E essa empresa ela está também aqui na Europa como um todo e no Brasil e nos Estados Unidos no ramo de geração e distribuição, e também ela investe pesadamente no desenvolvimento de novas tecnologias relacionadas ao mercado de energias e energias sustentáveis. Então, esse é um universo que gera bastante grana. No Brasil, a gente também tem empresas do ramo de geração de energia que são sempre muito lucrativas. E essa empresa aqui na Espanha faz parte das 3 maiores. E outra empresa muito forte no mercado espanhol é a Inditex. Ela pode ser negociada no ticker ITX, lá na Bolsa. E essa empresa ela é dona de várias marcas, inclusive da Zara. E a minha esposa gosta de sempre dar uma passadinha na Zara para ver as oportunidades.
Se você é esposa, se você é mulher, você também já deve ter passado alguma vez na Zara. Ou se você é marido, você já deve ter ido comprar algum presente para sua esposa na Zara, pelo amor de Deus. Agora, essa empresa, ela está simplesmente no Brasil, ela tem bastante lojas também e muito espalhadas em shopping centers. E aqui na Europa ela tem várias lojas em vários grandes centros, como aqui em Málaga. Então, ela é uma empresa que está fortemente relacionada ao setor têxtil e ela vale incríveis 90 bilhões de euros. E a gente está aqui na praia chamada Malagueta. É uma das praias mais famosas aqui de Málaga e ela é uma praia maravilhosa. Ela lembra muito o Nordeste brasileiro, justamente pela água quente e pelo calor do sol. Aqui muita gente vem visitar ao longo do ano todo, especialmente nas férias aqui, férias de julho e agosto, aqui para o pessoal que mora aqui na Europa. Então é um lugar disputadíssimo, assim como Alicante também. E simplesmente, se você ainda não conhece essa região da Espanha, sugiro fortemente que você venha conhecer, porque realmente é um lugar adorável, principalmente para quem adora praia, assim como eu. Então, vem aqui, conhece e simplesmente se deslumbra com as belezas dessa região. E uma coisa que chamou muita atenção aqui na Espanha é justamente a comparação com o Brasil. Inevitavelmente a gente acabou comparando porque a Espanha tem muito mais cara de Brasil do que os outros países. Por quê? O povo é muito mais hospitaleiro, as pessoas elas te tratam com muito mais receptividade, diferente de países mais fechados, né? A Alemanha, a Suíça, principalmente a Áustria, onde as pessoas elas conversam com você já em um nível muito mais ali para trocar aquela ideia relacionada àquele negócio que você está fazendo. Aqui não, as pessoas vêm, trocam ideias. Ontem mesmo a gente estava em Alicante e passou um senhor correndo na beira da praia, tocando gaita de boca. Ele devia ter uns 70 anos. E a gente conversando, eu e a Ana, a gente lembra muito que isso aqui é muito parecido com o Nordeste brasileiro, porque é quente, é um lugar onde as pessoas fazem esportes à beira da praia, é um lugar onde as pessoas estão muito mais vinculadas a esportes e vinculadas a ter esse contato com o mar. Isso me chamou muita atenção. A gente gosta muito do Nordeste, a gente visitou o Nordeste durante 2 anos, a gente fez uma viagem pelo Nordeste brasileiro durante 2 anos, saindo de São Paulo até São Luís Maranhão, e nesse período a gente conheceu várias cidades e inclusive capitais, né, cidades maiores. E a questão das pessoas terem uma receptividade maior é muito parecido com isso aqui. E a gente atribui isso a uma constatação que a gente está fazendo, atribui justamente a esse contato com a natureza, contato com o mar. Então, eu sou um cara que amo praia e aqui realmente é um lugar que parece muito com o Brasil nesse quesito. Agora já é noite, são quase 9 da noite aqui em Málaga. A gente passou o dia aqui, foi na praia, deu uma volta aqui. A cidade é muito bonita realmente, mas à noite ela é mais bonita ainda. A gente acabou de jantar, tá dando uma volta pela cidade. A gente ainda precisa voltar depois para o motorhome, que fica um pouco longe daqui, deve dar uns 4 quilômetros. A gente tem que pegar um ônibus porque aqui é muito difícil de parar. Então, simplesmente, a gente jantou aqui. Vai ser um ponto aqui que eu quero conversar com você, que é o seguinte. Operar o mercado, todo mundo sabe que você pode ter uma liberdade muito grande e tudo mais, você pode fazer dinheiro e tal, mas como é que você faz isso de forma eficiente para você conseguir ser lucrativo, né, gerenciar bem o risco e também conseguir fazer o que eu estou fazendo aqui? A gente já falou muitas vezes sobre modelo operacional e um dos pilares mais importantes de um bom modelo operacional é você gerenciar bem o risco, ou seja, você precisa saber exatamente quanto dinheiro você está colocando em cada operação, saber exatamente qual risco você está correndo em cada operação que você está fazendo. Uma das coisas que facilita muito é a forma como eu gosto de operar, né? Como o sistema foi desenhado, a forma como eu opero, é você dividir o seu capital em várias operações, fracionando elas, né? Então isso dá para você uma tranquilidade de poder gerenciar as operações. Claro que o robô faz isso automaticamente, gerencia as operações automaticamente, mas você consegue deixar as operações lá acontecendo de forma fracionada de acordo com o seu capital.
E isso dá para você uma tranquilidade adicional. Como a gente opera swing trade, são operações mais longas, eu consigo simplesmente, se eu precisar, por exemplo, fazer um hedge de uma operação, né? Proteger uma operação, eventualmente eu comprei e o mercado afundou, como é que eu vou gerenciar essa posição? Você pode estopar a operação normalmente, mas a gente gosta de usar o hedge, porque eu consigo lá na Active fazer isso de forma tranquila, né? Eu tenho lá uma conta do tipo hedge, onde eu vou abrir uma posição de venda, caso o mercado foi contra a minha posição comprada. Se, por exemplo, essa operação começou a chamar ali 10% da minha conta, 5% da minha conta, depende de como cada um vai trabalhar isso, você vai abrir o hedge, você pode inclusive configurar para fazer isso automaticamente. Mas o ponto aqui é o seguinte, eu monitoro tudo isso pelo meu celular, eu não abro as operações no celular, mas eu monitoro, eu uso o MyFXBook, que é um software gratuito, eu tenho lá configurado alguns alertas para caso a operação comece aí contra, eu recebo uma notificação, olha, essa operação aqui está negativa em 5%, 3%, 10%, e aí, consequentemente, eu vou tomar alguma ação, caso seja necessária. Então, tranquilidade nas suas operações, conseguir operar o mercado, fracionando as operações é uma das coisas que eu gosto muito, tanto é que esse é um dos pilares da minha forma de operar. E claro que essa forma de operar, ela também precisa ser lucrativa, tanto é que a gente consegue ter uma lucratividade muito acima de rentabilidades, né? Uma rentabilidade muito acima de rentabilidades que você encontra prontas, né? Então a gente gosta de operar e se você for um cara que já conhece um pouco de mercado financeiro, consegue alongar o alvo, consegue fazer uma operação de venda, consegue trabalhar vendido no mercado, você vai configurar o robô para trabalhar vendido, se o mercado está mais em queda, se o mercado está mais altista, você vai trabalhar mais a ponta da compra, alongando o alvo, se o mercado está mais consolidado, você vai trabalhar compra e venda juntos de forma simultânea. Isso dá para você uma lucratividade muito grande, porque simplesmente você consegue fazer dinheiro em qualquer uma das direções do mercado. Então, esse é o ponto, entender que você precisa ter as suas operações muito bem gerenciadas no risco e poder operar isso de forma automatizada, como eu gosto, simplesmente me dá essa liberdade de poder estar aqui jantando, o mercado está aberto, acompanhei hoje durante o dia, simplesmente a galera lá do M1 Black fez dinheiro, a galera do Top fez dinheiro e quem é aluno que opera suas próprias contas também fez dinheiro e não foi pouco não. E hoje a gente está conhecendo aqui as Covas de São José. Fica aqui pertinho de Valência, no sul da Espanha. E é uma caverna lindíssima com um rio dentro da caverna. Essa caverna ela tem 3 quilômetros que você pode andar, um barquinho, faz o passeio. E ela tem 300 quilômetros que é totalmente inexplorada. E a gente fez o passeio. Lá dentro você vê a caverna, ela tem feito uma estrutura com luzes, porque senão você não enxerga nada. Mas aí me lembrou de uma coisa sobre o mito da caverna de Platão. Você já ouviu falar desse mito? É o seguinte, tem lá um grupo de pessoas que viviam acorrentadas dentro de uma caverna e elas viam apenas as suas próprias sombras. De acordo com a fogueira, elas viam as sombras delas e elas comiam o que elas tinham ali. E uma dessas pessoas conseguiu se soltar e conseguiu sair da caverna e ver o mundo lá fora. Quando ela conseguiu sair da caverna, ela viu aquela luminosidade. Primeiro, os olhos dela ficaram com muita iluminação, ela não conseguia ver nada. Daqui a pouco os olhos começaram a se acostumar com aquela luz, ela começou a ver verde, ela começou a ver os animais, ela começou a ter a percepção dos cheiros. E aí ela ficou maravilhada com aquele mundo todo lá fora. E aí, passado um tempo, ela pensou, eu vou chamar os meus amigos que estão lá dentro da caverna, porque eles precisam ver esse mundo aqui fora. Ela voltou para a caverna e ela chegou, gente, olha só, saindo da caverna, a gente consegue sair da caverna e ver um mundo de coisas lá fora. Tem animais, tem cores, tem cheiro, tem comida, tem fruta, tem um monte de coisa. Aí as pessoas com medo disseram, não, esse cara tá doido, esse cara é totalmente louco, esse cara tá falando bobagem. Vamos ficar aqui porque aqui a gente conhece, aqui a gente está seguro. E aí, simplesmente, me faz pensar, quando eu saí do mundo corporativo, foram 20 anos de mundo corporativo, eu trabalhei com tecnologia, implementando sistemas ao longo de 20 anos. Quando eu saí, muita gente disse, Douglas, você é doido, cara, você vai ficar, você tem uma carreira, você tem uma história aqui dentro. Cara, eu quero seguir dentro de um outro universo, mercado financeiro. Eu já vinha trabalhando, operando dentro do mercado há muitos anos, e eu via que existia um mundo fora da caverna que eu vivia. E é isso que eu venho trazer para você.
quantas e quantas cavernas você tem na sua vida, seja no seu trabalho, um trabalho que eventualmente você não gosta mais, seja eventualmente uma relação que você tem, um relacionamento que você tem, que você não suporta mais, não importa. Cuidado com isso, essas cavernas, elas aprisionam as pessoas. Existe um universo fora desse universo que você está vivendo. E esse mito da caverna, ele é aplicado a várias e várias áreas da nossa vida. Então, pensa sobre isso para ver se você tem aí alguma caverna onde você está escondido. E hoje a gente está aqui em Sevilha, na terra da Nelma, aqui no sul da Espanha. E ao longo da viagem a gente troca ideia lá no grupo. A Nelma, ela é aluna e ela entrou em janeiro desse ano, né, no nosso treinamento do Sistema Manche. E ela também é cliente premium do M1 Black, que é o nosso grupo que eu faço as operações, a gente faz a gestão das contas. A gente abriu a turma do M1 Black em maio desse ano. A Nelma também já fez parte, então ela está em abraçou aí todo mundo. E a gente aproveitou a passada aqui pela Europa. E quando a gente estava conversando lá no grupo, a Nelma falou, se passar por Sevilha, vem aqui para lavar uma roupa suja e tal. A gente aproveitou, passou o dia aqui com a Nelma, comeu lá na casa dela. O que a gente comeu lá? Tomaram um tinto de verano, tomamos vinho, tomamos uma cervejinha, salada, pãozinho, coisinhas típicas, queijinho, maravilha. A gente bateu um papo o dia inteiro conversando sobre o mercado, que é o que a gente gosta de fazer. E hoje a Nelma vai bater um papo aqui comigo sobre também o que ela está buscando no mercado. A gente vai conversar um pouquinho sobre qual que é o teu objetivo com o mercado, por que você começou e quando você começou no mercado. Você lembra? Então, eu comecei o mercado aí, paquerando o mercado em 2018, aprendendo um pouquinho de renda fixa, né, dos fundos, mas não demorei muito de perceber que não era bem o que eu queria, e aí continuei estudando, mas eu acho que valeu a pena, né, como aprendizado, e aí continuei estudando, e aí fui aprendendo um pouquinho mais de fundos imobiliários, então comecei a comprar uns fundinhos, um pouco de ações. Isso no Brasil? No Brasil, E aí, como buy and holder, né? Então tem algumas que eu ainda mantenho. E aí depois você vai aí sendo picada pelo bichinho de, né, a vontade de tradar, de conhecer mais. E aí... Foi essa linha. E depois conheci o milho. Legal. E aí foi quando eu acabei descobrindo da existência, né, do Manche, do sistema Manche. Massa. E de verdade é algo que tem aí mudado um pouco minha maneira até mesmo de ler o mercado. Que legal, que legal. Pô, que massa, assim, né? É muito normal, né? A galera, cada um tem uma história de começar no mercado. Eu comecei com ações também, lá em 2010. Eu tomei um prejuízo gigantesco em OGX, lá na época. A minha mãe, eu já contei essa história. Eu deixei um terreno, praticamente perdi 2 terrenos. Podia ter comprado 2 terrenos, na época era R$5 mil o terreno, lá na minha cidade. Eu simplesmente não comprei os terrenos, comprei a OGX e sentei na graxa, como a gente fala lá no sul. Perdi o dinheiro, o terreno hoje vale praticamente R$250 mil cada terreno, ou seja, deixei uma grana na mesa lá, mas enfim, faz parte do aprendizado. Cada um tem um início, né, no mercado. E quando você começou a olhar para o sistema Manche, assim, a gente tem a questão do mercado, de ler o mercado, tem a questão da automação. O que mais te chamou a atenção assim no sistema? Eu acho que passa uma confiabilidade, uma segurança, porque você está, como eu posso explicar isso? Você tem uma estrutura, você tem a questão de que você tem a oportunidade de estar trabalhando tanto na ponta comprada como vendida. Isso eu acho muito legal, né? Eu acho que é uma coisa que falta para a gente, né, no nosso mercado brasileiro. O fato de você não estar tão dependente do day trade, né? Então você é um swing trade e você sai com muito mais tranquilidade, você tem um tempo mais tranquilo para a leitura do mercado, né? E eu acho que é uma coisa, é como se a gente comparasse com o mar, né? É a diferença de um mar super agitado, em que você tem que tomar decisões ali desesperado, e um mar tranquilo, onde você tem mais tempo e visão para navegar. Eu comparo por aí. Pô, que legal. Verdade. Que legal. E você opera day trade hoje também, né? Sei que você gosta e tal. Eu acabei a gente conversou mais cedo, né? Eu nunca fui do day trade. Pô, funciona? Claro que funciona. Tudo funciona, mas você tem que se dedicar, tem que saber e tal. Eu acabei todo o meu desenvolvimento sempre foi na linha do swing.
e eu me sinto muito mais confortável de poder passar, pô, um dia, 2 dias, 3 dias, às vezes eu passo uma semana sem olhar para o mercado e eu sei que as operações estão acontecendo normalmente. Isso me dá uma tranquilidade. Esse é o meu modelo, minha forma, assim. O que você enxerga, assim, como futuro, não só para você, assim, dentro do mercado, de formas de operar, mas qual que é o teu objetivo dentro do mercado, assim, para daqui, 5 anos, 4 anos, 10 anos, assim, você consegue visualizar, assim, a tua caminhada dentro do mercado? Eu acho que, sinceramente falando, eu me vejo cada vez mais fora do que é o day trade, porque é bastante... Tem gente que sim faz muito dinheiro, tem dias que eu faço, tem dias que eu devolvo, então eu acho bastante desgastante. Então eu me vejo cada vez mais longe, mas eu ainda tenho que, né, ir amadurecendo a visão nesse sentido. Mas eu cada vez mais tenho convencimento disso, porque eu acho que tem uma hora que você quer tranquilidade, ou você se profissionaliza e o profissional ele tem que fazer uma escalada para cima, Sim. né? Então, assim, essa é a minha vontade, ser cada vez mais profissional no mercado e, de verdade, até mesmo chegar a operar ações americanas, que eu acho que pode ser algo muito mais aí tranquilo, rentável, organizado. Eu acho que mais longo prazo, mais position, tal, pegar boas ações, tal. Exatamente. Você chega, eu falo muito do Mancha Ações para a galera pegar, fazer uma rotação do capital, tipo, cara, pega parte do lucro, coloca em algumas ações e vai trabalhando as ações ali dentro. Eu gosto bastante, tem uma galera que tem feito isso, dá pra gente uma tranquilidade, pô, você tá trabalhando nas ações, você não tá alavancado, você vai trabalhar, né, de 1 para 1 ali, você não vai alavancar nas ações, e te dá uma tranquilidade, você tá trabalhando com boas ações e comprando elas a bons preços e carregando elas num swing trade, num position trade. Então eu gosto bastante disso, assim. E outra pergunta, né, que é o seguinte, pô, você mora aqui na Europa, né? Aqui é euro, né? A gente tá falando euro a R$6 aí. Operar... Já teve época de 7. Teve época de 7. Você tem dinheiro fora do Brasil, assim, você tem dinheiro na corretora internacional, na Active, que a gente trabalha. Qual que é a tua... antes do Mancha, antes do nossa forma de operar, tu já tinha ouvido falar ou era algo que tu não conhecia? Eu já tinha ouvido falar que existiam corretoras fora, né? Mas o fato de você estar no Brasil, ou pelo menos ligado às coisas do Brasil, né? Porque, na verdade, eu comecei a conhecer o mercado justamente no ano em que eu me mudei, mas sempre tudo que eu estudava era ligado ao Brasil, então sempre corretoras do Brasil. Então você fica ali sem saber que corretora é confiável fora, qual você pode abrir conta. E assim, vir para a Active guiada por alguém que é de confiança, no caso você, né? Não, nem tanto assim. Então, assim, me fez ter confiança para abrir a conta nessa corretora. Legal. Né? E de verdade eu não tenho me decepcionado, hein? De verdade, o atendimento, tudo isso, que é uma coisa que eu conto muito, de verdade eu não estaria se não fosse assim. Tem sido positivo. E a questão da grana em dólar, grana em euro. Exatamente, e tal, essa confiança de que você tá colocando o teu capital em uma moeda forte, sim, seja, né, o euro ou o dólar, né, que sofre muito menos oscilação. Isso de verdade uma paz de espírito, né? E é o que eu estou falando desde o princípio, né? O que eu busco é cada vez mais profissionalizar e ter paz, sabe? Eu acho que isso de ser trader, ser sinônimo de alguém que vive desesperado, que está jogando, é muito ruim. É desgastante, né? Desgastante. É ruim e tal, você acaba ficando meio, cara, e qual que é o próximo passo? Exatamente. Pô, que massa, Nelma. E deixa eu pensar mais uma pergunta aqui que a galera pergunta muito, que é o seguinte: você hoje, usando, né, o Mancha, ele tem a parte de planejamento, a parte que a gente planeja as operações, mas quem executa é o robô, é a ferramenta. Como é que você se sente de ver as operações sendo realizadas por uma coisa que não é você que está apertando ali, é o robô que está lá fazendo as operações, dentro daquilo que você planejou? Como é que você se sente em relação a isso? Você se sente confortável, desconfortável? Você gosta, você não gosta? Eu acho que quando você estuda o modelo, eu acho que se eu entrasse sem ter estudado, fosse só ligar ali, eu me sentiria desconfortável, porque é meu dinheiro, né, meu capital. Sim, claro. Mas a partir do momento que eu estudo e eu consigo compreender como funciona,
você tem a segurança de que a coisa está sendo feita dentro do esperado. Então, de verdade, eu acho que vale a pena. Para mim, pelo menos, vale muito a pena nesse sentido. Porque eu sei que está nos conformes. Agora, é procurar conhecer, né? É uma ferramenta, né? Exatamente. O modelo, seguir as aulas, as orientações. De verdade, é muito tranquilo. Não, e tem uma parada assim, né? Pô, é uma ferramenta. Cara, você vai usar uma ferramenta. Como é que eu vou... Você me dá como é que chama aquele coisa de quebrar pedra e um martelo. Eu vou bater no dedo, eu não sei usar aquilo. Eu preciso aprender a usar e tudo mais. Cara, um robô, da forma como a gente opera, da forma como a gente usa uma ferramenta para automatizar o modelo operacional do mercado financeiro, você precisa saber usar ela. Claro. Então, ou o M1 Black também, que é uma opção maravilhosa. E tudo mais. Então, assim, aprender a usar a ferramenta, cara, tem uma grande vantagem de você não precisar ficar na frente do gráfico. Pô, você viu mesmo, a gente passou o dia conversando aqui. E o gráfico lá trabalhando. Cara, o mercado, nem olhei o que estava acontecendo, estava ali, a gente bateu papo, nem olhei o que estava acontecendo e o mercado está andando. A gente está aqui conversando, o mercado do Brasil essa hora está aberto ainda. Tá aberto. Eu nem sei se está subindo, não sei se está caindo, não sei o que está acontecendo. A única certeza que eu tenho é a ferramenta está lá cuidando das operações de acordo com a forma que eu planejei para que ele faça. Então, eu gosto. E a gente passeando em Praça de Espanha. Então, pô, obrigado, Nelma. Massa demais. Obrigado por me receber aqui. Obrigado pela hospitalidade. Você, seu marido, sua filha. Pô, maravilha. Felizes por receber você, tua família e... Maravilha. Estamos saindo aqui da Espanha, país fantástico. A gente está indo em direção ao nosso próximo destino. E a mamãe está aqui na boleia. E aí, mamãe? Nos despedindo, né? Agora estamos indo para o nosso último destino dessa viagem, o último país que a gente vai conhecer nessa aventura. E a Espanha realmente ganhou, eu digo que ganhou meu coração, porque o povo é muito parecido com o brasileiro, um povo alegre, um povo acolhedor. E as praias aqui também, uma delícia, a água não é tão gelada como no restante da Europa, uma água mais agradável. Fora que as cidades também são muito bonitas, muito bem cuidadas. A Espanha foi realmente uma experiência maravilhosa. E eu confesso que eu não estava dando muita importância para a Espanha, não. Eu falei, não, Espanha e tal, acho que não vai ser legal, e realmente ganhou nosso coração, como a Ana fala. Eu vou falar um negócio para vocês aqui sobre parceria. A Ana tá dirigindo, a gente vai trocando aqui a boleia, né? Como a gente vai cansando e tal, aí um quer dirigir. A parceria nos investimentos, ela é muito importante, né, meu amor? Conta um pouquinho de como que foi quando a gente decidiu que a gente teria o nosso primeiro R$1 milhão investido. Aí você falou o que é para mim? Eu perguntei o que a gente precisa fazer, né, para conseguir. Mas o que é mais marcante para mim é que o Doug, quando a gente se conheceu e estava noivo ainda, ele dizia que queria se aposentar com 40 anos. E eu achava aquilo surreal, eu achava que não era possível, que aquilo não seria possível, eu não via como ele ia conseguir. E conforme o tempo foi passando, ele foi me explicando tudo, o plano dele, como ele queria fazer. E conforme o tempo foi passando, com uns 36, 37 anos, eu vi que realmente estava dando certo, o plano dele estava dando certo. E com certeza ele ter compartilhado comigo o desejo do coração dele e ter pedido ajuda mesmo, e ter compartilhado, ele nunca escondeu quanto a gente tinha, quanto que a gente gastava, quanto que a gente podia gastar, porque uma família forte consegue ir muito longe. Maravilha, muito bom. E aí eu ia lá dizer, não pode gastar tanto. E a mamãe ia, tá bom. Mas é isso aí. Parceria na vida, parceria em todas as áreas da vida é muito importante. E aí, José? Tchau. Hasta luego. Hasta luego. Muito bem. Tchau. Até a próxima.